Esse aqui vou pegar o circuito a partir do gerador até a linha de transmissão, pegamos o circuito, aqui que nós vimos algumas vezes em bloco, e desmanchando ele, ou seja, melhoramos o entendimento, vamos tentar melhorar o entendimento do circuito, de como funciona e o que equivale o número nesse circuito. E também qual a função da seccionadora, a função dos disjuntores. Então tá. Primeiro, você tem o gerador número 1. Você tem um transformador, tá? Vou dar o nome para ele de número 1. Esse primeiro disjuntor. Uma seccionadora, outra seccionadora, outra. Ou seja, várias seccionadoras. Qual é a função de cada uma? Vamos por parte. Vamos falar primeiro de seccionadora. Primeira seccionadora que nós encontramos é essa aqui. Isso aqui é um barramento. O barramento A, o barramento B. Por que tem dois barramentos? Porque você joga o gerador em um barramento. Como tem vários geradores, você distribui alguns no barramento A, alguns no barramento B. Por quê? Porque se você tiver um problema qualquer, você pode eliminar um barramento e ficar com um segundo barramento funcionando, ou seja, outras unidades de gerador funcionando. Você pode tirar parte da usina fora e continuar trabalhando. A usina pode trabalhar com menos máquina. Você tem uma condição disso. Então, cada gerador tem um circuito igualzinho, cada linha tem um circuito igualzinho. Então, vamos lá. A primeira seccionadora encontrada, você tem a 811. O que significa isso? 8. 8 significa toda a tensão de 345 kV era identificada com, ela vem a primeira coisa no número 8. Então, seccionadora 8 é o seccionador de 345 kV. O número seguinte é o número 1, que pertence ao gerador 1. Se fosse gerador 2, era 2. Pertence ao gerador 1, é o número 1. E o outro número 1, que é a primeira seccionadora, e toda seccionadora termina com um número ímpar. Essa é a primeira, essa é a segunda. Mesma coisa, 8, 345 kV, 1, gerador 1 e 3, que é a seguinte, a segunda seccionadora que pertence à barra B. Tá? Então essa pertence à barra A, 811, e a B, a 813. Mas por que isso? Pelo seguinte, eu posso alimentar o circuito ou uso a barra A ou uso a barra B, nunca as duas por aqui. Ou você usa esse caminho ou esse, para você ter as condições de dividir as cargas. Para o exemplo nosso aqui, continuamos. Tem 1, 2, 3. Então, o seccionador caracteriza, tem o número ímpar no final e 3 números. Caracteriza uma seccionadora de unidade geradora, de máquina. A próxima que nós encontramos aqui no barramento B, só sair do barramento B, escolhemos uma linha para entregar a carga. A linha é a linha 8010, o que é isso? 345, linha número 01. Ok? Então é a linha que nós vamos alimentar. Então, a primeira linha, essa seccionadora é a primeira da linha. Já que nós escolhemos esse caminho, eu vou entrar por aqui. Então, 8, 345, 01, a linha, e 1, que toda seccionadora termina com ímpar, e essa é a primeira. Tá? Se eu escolhesse outro caminho e viesse por aqui, 8, 345, linha 01, 3. Por que 3? Porque é a segunda e não pode ser número par, tem que ser número ímpar. Seccionadora caracteriza por ímpar. Daqui eu tiro a alimentação para a linha, eu encontro a primeira linha, a primeira seccionadora da linha 01, 8, 355 e número 5. Então você tem 1, 3, 5. A próxima, 355, linha 01, 7. Então, ímpar. 9, ímpar. E esse aqui é a seccionadora terra, que tem o número da linha, só usado para manutenção. Assim começa para algumas manobras especiais. Bom, aí nós vimos a seccionadora. Então, lembrando, a seccionadora, ela não trabalha em situação alguma com carga. Ou seja, você está
ou circuito segmentado, fechar esse circuito pelo seccionador. Não pode, porque a seccionadora não é feita para isso. Mas quem é que faz isso? Quem faz isso, por exemplo, na máquina, é o disjuntor. E na linha de transmissão, o outro disjuntor. O disjuntor aqui, ele é de 355, esse dado aqui é 355, é o lado do barramento, da máquina 1, e o 6 é uma característica número par do disjuntor. Aqui tem outro disjuntor, a mesma coisa, só que aqui, por ser da linha de transmissão, assim como o seccionador, ele tem 4 números. Então, unidade geradora, 3 números. Linha de transmissão, 4 números. E esse, o disjuntor é o disjuntor 395, a linha 01 e o 6. Eu termino aqui. Esse número é par. Então, ou seja, seccionadora termina com ímpar. Disjuntor termina com par. Nós estamos então alimentando uma linha de transmissão. Se você voltar aqui, o gerador ele gera em 15 kV e essa tensão é elevada para 345 kV para ser jogada no sistema. Assim como usei esse caminho aqui para alimentar, eu poderia usar esse caminho aqui. Então eu posso jogar essa linha tanto no barramento A quanto no barramento B. Quem faz isso? A seccionadora. Então qual a função da seccionadora? Manobra, determina, vem por aqui ou por aqui. E quem é que abre a linha se precisar ou fecha a linha? O disjuntor. O disjuntor é feito para trabalhar, abrir e fechar em carga. Ele tem essa função. Tá? Então, se você observar também, por que tem esse seccionador? Qual a função dele? Essa seccionadora é o seguinte: você está com o circuito alimentado, disjuntor fechado, as duas seccionadoras fechadas, aqui vai carga. E lá do outro lado é igualzinho, recebendo uma subestação parecida. Se você, esse potencial daqui e esse potencial daqui é o mesmo, se aqui estiver fechado, então eu posso aí sim fechar aqui, não estou fechando em carga, eu estou fechando com o potencial igual, então ela não tem o arco voltaico que danificaria ela. Então se eu fechar isso aqui, eu posso, a minha próxima ação, eu posso abrir o disjuntor, abrir as seccionadoras e trabalhar na manutenção desse disjuntor, sem desligar a linha de transmissão. É uma opção de trabalho do bypass. Então essa seccionadora aqui tem um nome também, que é a bypass. Então, você viu mais ou menos um circuito um pouco desmanchado. Esses números são usados dependendo da usina, da empresa, né? Por exemplo, a empresa tem empresa tipo de Furnas, ela usa essa numeração aqui, né? Para 345, ela usa 8. Né? Se você trabalha por 138, você usa 6, você usa outros números no início aqui. Essa numeração aqui é sempre muito parecida. Se eu passar aqui para a unidade geradora 2, esse número passa a ser 2, porque pertence a 2, e esse passa a ser 2. Se isso aqui for na linha, por exemplo, 10 vezes 01, isso aqui passa a ser 10, tá? E a mesma coisa com as demais. Então, tudo é em função do número da linha. É seccionador. Um barramento é composto de vários geradores, várias linhas de transmissão. Existem vários tipos de barramento. Existe o barramento duplo, como esse que eu mostrado, o barramento único, o barramento estrela e vários barramentos. Aqui é só uma amostragem. Então, esse é para você entender o início do circuito. O circuito, a partir do gerador, o que faz parte dele e como você entende ele e as operacionalidades dele. Então, eu escolho por onde, qual barramento eu vou alimentar a minha linha, tá? Tem os números seccionadoras e a linha de transmissão tem também os seus números, onde eu faço a minha operacionalização. Se eu fosse dar número aqui, eu teria que fechar, por exemplo, a seccionadora 811, a seccionadora 8011, a seccionadora 8015, a seccionadora 8017. Posterior a isso, supondo que só tem essa linha no unidade geradora, eu posso fechar esse disjuntor
e finalmente esse disjuntor. Acontece que esse processo, para você colocar um gerador no sistema ou uma linha no sistema, tem um processo que nós vamos ver mais na frente, que é o processo chamado sincronismo, onde pode ocorrer muitos problemas. O sincronismo, ele é feito, você tem que comparar algumas grandezas, tipo a tensão, a sequência de fase, a frequência. Você não pode botar um gerador em um sistema sem fazer o sincronismo. O que seria isso? Basicamente seria o seguinte: eu tenho aqui os 3 vetores rodando, vou dar um número aqui de 1, 2 e 3, no sentido anti-horário, com uma determinada tensão. Esse vetor aqui, eu vou dar o nome do vetor, para a gente começar aqui, só para ficar fácil, o vetor do gerador. Tá? Imaginando que isso aqui já está fechado. Então, eu quero ver, o meu gerador está rodando assim, então isso aqui já está fechado. Tá? Então, tem que ver, comparar, se eu posso fechar esse disjuntor, vamos jogar essa linha, tem que ver como é que está o sistema que ele está alimentando. Então, tem que ver aqui também, esse aqui é o gerador que a gente compara com o gerador. E eu crio um novo. Aqui, que é o sistema, e tem que ser igualzinho, ou seja, 1, 2, 3, rodando, ou seja, eu tenho que ter as tensões tanto daqui, quanto dessa que eu vou fechar nesse disjuntor, como daqui, tem que ser iguais, ou seja, tem que ser 345, que é o nosso barramento aqui, com a linha de cá, vou fechar, tem que já está colocado no sistema, tem que ser 345, então tem que ter esse vetor com a tensão igual a esse aqui, e que eles têm que estar sobrepostos um ao outro. Você não pode fechar o disjuntor na posição 1 se aqui tiver, o 2 estiver aqui, ou se não tiver o 1 com 1. Para entrar o sincronismo, tem que chegar no momento que esse e esse estiver sobrepondo um sobre o outro, aí você dá um comando, aí você entra com a linha de transmissão. Para chegar nesse ponto, você tem que ter a sequência de fase exatamente em cima, a frequência em Hertz, né? E a tensão. Então eu tenho que ter o volt, a frequência e a tensão iguais. Aí eu consigo fazer o seguinte: já fechei isso aqui e eu venho de um comando aqui. Qualquer erro nisso aqui, ou seja, imagina você, um vetor estivesse rodando, vou botar um pouquinho menor aqui, mas se esse de lá fosse o 2, o 1 e o 3, se eu jogasse aqui em cima, fechasse fora de sincronismo, eu provocaria um curto trifásico. Então é uma manobra muito importante e muito interessante de ser feita. Tá? Então nós temos aí o princípio de funcionamento mais o sincronismo. Tá? E assim inicia o entendimento do circuito, onde aparecem muitos defeitos, as chamadas oscilações, que nem sempre você bate muito em cima desses vetores. Isso vai para o sistema sente, tá? Onde existem alguns problemas, inclusive, se dependendo da falha, pode até provocar uma abertura do sistema.